Estamos agora no segundo tópico da nossa lição, que estamos considerando, iniciando e abrindo este novo trimestre. E neste segundo tópico, temos o tema Bebendo da Taça. Que taça é essa? E quem foram aqueles que beberam dessa taça, né? Irmão Joaci, descreva o objetivo original de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Vamos incluir a mãe deles aqui também, né? Faz parte, né? A família. Ela vai entrar nessa resposta aqui também. Qual era o objetivo deles? Olha, o objetivo original de Tiago e João, como vimos aí no tópico anterior, era uma união mais íntima com Cristo, com o Salvador. Né? Eles queriam ali estar mais próximo de Jesus, o suprir cada vez mais dessa experiência única com o seu Salvador. Exato. Mas só que a mãe tinha um plano também. E que encontrou eco no coração deles. Verdade. Então, a mãe dele era uma seguidora de Jesus e o servia livremente com seus bens. E ela teve a ideia, né, de compartilhar com seus filhos o plano de um ficar à direita e outro à esquerda de Cristo no seu reino. Lembrando que a expectativa de todos os discípulos era de um reino temporal, que Jesus seria o rei e eles seriam ali os primeiros, os seus súditos. Então, com essa ideia, mãe e filhos se juntaram e foram fazer o pedido tão almejado a Jesus de um estar à sua direita e à sua esquerda. Então, Jesus, durante o seu ministério, várias vezes ele anunciou o reino de Deus, né? Ele diz que veio para dar início a este reino. E a compreensão das pessoas em seus dias era de que o Messias, ele viria e se tornaria um segundo Davi, né? Um segundo líder político de destaque, ou um grande líder político e que libertaria os judeus da opressão dos romanos e faria deles novamente um reino glorioso, como outrora fora no tempo de Davi, fora no tempo também de Salomão. E essa era a expectativa. Eles imaginavam que o Messias resolveria seus problemas do dia a dia e também os seus problemas políticos. No entanto, o reino de Deus não era baseado nisso, né? Agora, de acordo com essa perspectiva, os discípulos, eles falavam, bom, se Jesus vai estabelecer o seu reino, eu quero ser ali uma pessoa que tem um alto cargo, uma pessoa de confiança, uma pessoa que está próxima, que está à direita e à esquerda. Eu vou estar ali na cúpula, na nata desse poder que Jesus vai estabelecer. Mas esse não era o reino, né? Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Tem um detalhe aqui importante que devemos considerar, é que eles mal sabiam que o que esperava por Cristo era uma cruz em vez de um trono. Exato. E ao lado dele, dois ladrões, malfeitores. E inclusive Jesus daí menciona, né, algo acerca do que aconteceria com aqueles que o seguissem de perto, né? Aqueles que estivessem próximos a ele. Que ele diz, olha, vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo, não, porque, olha, vocês vão poder beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que sou batizado? Que cálice era esse? Então... Que batismo era esse, irmão Joaci? Irmão Luzulei, tem um aspecto aqui que Sim. eu não queria passar por alto. Sim. É o amor de Jesus, né? Uhum. A sua ternura. Eu fiquei muito impressionado com o que o Jesus fez aqui. Cada um tem seus erros, tem seus defeitos, tem seus anseios, suas ambições, mas Jesus não repreendeu o egoísmo deles, de buscar privilégio acima de seus irmãos. Jesus o tratou com ternura. Aqui diz que ele lhes lê a alma, conhecendo a profundidade de seu apego ao Mestre. O amor deles não é uma simples afeição humana. Aqui diz, por isso ele não repreenderá, mas aprofundará e purificará. Então, esse amor de Cristo deve tocar os nossos corações.
Ele sabe o que passamos, o que ansiamos. Você aí que está nos ouvindo, Deus te conhece. Ele quer te purificar, quer aprofundar os seus anseios para a honra e glória do seu nome. Muito bem. E um último comentário antes de nós passarmos à próxima lição, em base do que já foi mencionado, da expectativa dos discípulos em relação a Jesus. Eles tinham uma expectativa de que Jesus ele se tornaria um líder político, um líder civil e que promoveria reformas, revoltas, guerras e libertaria o povo daquela situação. Esta lição ela está acontecendo num período onde, nos municípios do Brasil, estamos em véspera de eleição, né? Eleições municipais. E nós bem entendemos pela palavra de Deus de que, como povo de Deus, nós não devemos estar envolvidos com estas coisas. E quando nós manifestamos anseios em relação a políticos, a pessoas que estão aspirando os cargos, né, que existem nas diversas instâncias políticas deste país, nós estamos manifestando um anseio semelhante àqueles que os discípulos tinham, de resolver os seus problemas ou os problemas da sociedade através de soluções humanas. Nós não devemos nos esquecer que, como cristãos, a nossa resposta para todo e qualquer problema desta sociedade está contido no Evangelho. E começa com nós tendo uma vida que, de fato, representa o Evangelho diante dessa sociedade. Porque quantas pessoas envolvidas nesse meio que se declaram cristãs, que se declaram preservadores, mais ou menos isso o sentido, né? Guardiões da moralidade, da religião, de bons costumes, quando envolvidos nesta luta por um cargo político, demonstram um caráter terrivelmente satânico. E muitas vezes nós somos tentados a até aplaudir atitudes como essas. Então nós precisamos nos conter dentro dos limites do assim diz o Senhor, para nós não contemporizarmos com atitudes perversas, atitudes satânicas, atitudes que nada têm com o reino de Deus. Cristo, quando esteve nesse mundo, nós não percebemos nos registros dos evangelhos seu envolvimento com a política dos seus dias. Nós não vemos palavras de Cristo contra o Império Romano, que era quem dominava a política em Israel. Nós vemos, sim, ações dele direcionadas à igreja, à liderança religiosa, pelo que realizavam naqueles dias, mas as questões políticas não. E o governo romano era extremamente corrupto, era extremamente cruel, era extremamente perverso e imoral. Mas mesmo assim nós não encontramos palavras de Paulo, não encontramos palavras de Pedro, não encontramos palavras de Jesus, não encontramos palavra de Tiago, não encontramos palavras de João, mencionando aqueles que nós temos os registros que chegaram até os nossos dias, né? Trazendo que a igreja tomou parte em atos contra o poder civil daqueles dias, deixando-nos um exemplo para que nós possamos também, seguindo esse exemplo, não nos envolvermos com as lutas que são deste mundo e que estão bem coordenadas com o príncipe deste mundo, né? E que nada tem a ver com o reino de Deus. Nós precisamos nos preocupar mais com o reino de Deus, mais com a nossa salvação, e isso sim deve ser o nosso objetivo. Vamos seguir adiante, vamos à pergunta B. Exatamente como Cristo havia predito, o que aconteceu com Tiago e João após Cristo ter retornado ao céu? Então, após a sua ascensão... Aqui é o cálice, né? Que Jesus falou do cálice que haveriam de beber, o batismo que haveriam de ser batizados. Sim, claro. É justamente o título aqui, né? Isso. Bebendo a taça, né? Uhum. Na verdade, eles beberam a taça ali em sua vida, né? Sim. Nós vemos aqui que Tiago morreu de forma prematura, no ano de 44 depois de Cristo, pela espada de Herodes. Sim.
E o seu irmão João continuou essa vida de luta, de labuta, no caminho aí de Cristo. E na sua história ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente e foi livrado por Deus. Depois do livramento ele foi desterrado para a ilha de Patmos. Sim. Aqui na nota diz assim: Tiago e João deviam compartilhar com seu mestre o sofrimento. O primeiro dos irmãos pereceu pela espada. O segundo foi o que mais tempo suportou labuta, vergonha e perseguição. E como que foi essa perseguição a ele? Nós temos aí a palavra de Deus registra pouco, né? Diferente do que aconteceu com Paulo, nós não temos tanto desta revelação, mas a inspiração nos traz esses indícios, né? Dessa perseguição que João sofreu, o caldeirão de azeite fervente, depois o desterro lá na ilha de Patmos, e finalmente ele pôde ter seus últimos dias junto à igreja de Éfeso. Mas foram dias terríveis, de grande dor, de perseguição, né? E esses momentos foram importantes para nós, porque senão essas mensagens, as mensagens de João, muitas delas não chegariam até nós hoje. E hoje nós estamos recebendo essa bênção por essa experiência de João com Cristo, e até mesmo ali na perseguição, no desterro, e depois nos últimos momentos dele, que ele passou ali na região de Éfeso, é muito importante para nós, para termos essa mensagem maravilhosa que estamos aqui estudando hoje e que está nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Então, vimos aqui bebendo da taça, quando eles fizeram aquele pedido, junto com a mãe, de estarem um de um lado, outro do outro lado de Cristo. Eles não sabiam o que realmente haveriam de padecer, mas eles se submeteram ao processo educativo que Jesus lhes impôs, né? E eles tiveram um caráter transformado, de tal forma que, quando tiveram que beber o cálice, eles beberam honrando o nome de Cristo, né? Aceitaram o martírio, honrando o nome de Jesus. De forma nenhuma, eles titubearam, ou eles vacilaram, ou negaram a Jesus quando chegou o momento deles passarem pela aprovação. Mas testemunharam testemunharam do nome de Jesus, entregando as suas vidas. Tem um detalhe interessante a respeito do nome deles. Originalmente, Tiago é Jacó. Então, nós sabemos da experiência de Jacó, o que significa o nome. Então, por exemplo, Jacobos é o nome grego de Jacó. E aí nós vemos que eram pessoas que tinham suas lutas, assim como Jacó teve. E nós vemos que essas pessoas que tinham suas próprias lutas, suas dificuldades, foram transformadas por Deus e se tornaram vencedoras, vitoriosas em Cristo Jesus. Eu fiz menção de que no momento que chegaram para participar do cálice, eles permaneceram fiéis, né? No caso de Tiago, ele teve a sua vida tirada, né? Tirada precocemente. Pouco mais de 10 anos após a ascensão de Cristo. E João enfrentou as lutas, não teve a sua vida destruída, apesar de que as circunstâncias poderiam ter promovido isso, né? Quando ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervente. Mas o Senhor o preservou. Depois ele esteve desterrado na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação que temos na palavra de Deus, do livro do Apocalipse, e depois ainda desfrutou os últimos dias, sendo o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Louvado seja Deus pela vida desses homens. Bem. E que fica como exemplo para nós, né? Tendo eles essas lutas, tendo o exemplo para todos nós, que nós também, diante de provas, possamos permanecer fiéis e que a nossa vida seja uma vida para a honra e glória de nosso Senhor. Amém. Amém.